O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós venhamos a ter vida e vida em abundância. Isso está lá em João 10:10. E vamos aprender um pouco mais que as coisas ruins não vêm de Deus, mas vêm do diabo, coisas que vêm nos matar, nos roubar e destruir. E fica aí que vamos aprender mais sobre o caráter de Deus. Olá pessoal, graça e paz, aqui é o pastor Ricardo Austrégésilo. Hoje vamos aprender mais um pouco sobre o caráter de Deus. E vamos começar a leitura que está lá em João capítulo 10, verso 10, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, isso é Jesus falando, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então Jesus, quando chegou aqui na terra, ele colocou bem claro qual era o papel dele e o papel do diabo. O papel dele é trazer vida em abundância. E qual é o papel do diabo? Trazer destruição, trazer morte, roubar-nos coisas em nossas vidas, pode ser a saúde, pode ser finanças, pode ser alegria, qualquer tipo de roubo, qualquer coisa que venha diminuir, subtrair da tua vida, ela não provém de Deus, provém do diabo. Só que devido a muitas histórias que ouvimos, devido a muitas experiências particulares, queremos mudar o que a Bíblia está dizendo. Às vezes, por causa das coisas ruins vindo sobre nossa vida, queremos atribuir isso a Deus, dizendo que é Deus que está enviando, é Deus que está mandando, porque Deus tem um propósito com essa maldade que foi enviada por Ele. Isso não faz sentido. Jesus Cristo colocou bem claro que as coisas ruins vêm do diabo e as coisas boas vêm de Deus. Lá em Tiago capítulo 1, verso 17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. Então Deus, Ele é um Deus bom, o diabo, Ele é ruim. Então isso é uma teologia básica, Deus bom, diabo ruim. Só que muitas vezes queremos questionar esse tipo de pensamento por causa de algumas experiências. Eu vou te relatar um exemplo. Por exemplo, se uma pessoa ela passa por uma situação difícil, uma situação que muitos chamam de provações, e realmente pode ser uma provação, e ela tem algo subtraído da vida dela. E por esse momento de provação, por exemplo, ela teve uma perda de um bem, e por causa dessa perda de um bem, ela se mobilizou, ela entrou em um outro nível de entendimento, ela começou a produzir mais coisas que ela não produzia, que a perda desse bem ocasionou ela produzir ainda mais, ela exercer mais força, ela ter mais coragem, ela ser mais ousada e ela prosperar mais do que aquilo que ela perdeu. E por causa de algo bom que aconteceu, atribui que foi enviado por Deus essa perda. Não, Deus apenas fez com que quando você perdeu e o diabo subtraiu da sua vida, Deus ele manda recursos, Deus lhe dá sabedoria, Deus ele lhe dá escape para você sair dessa situação. Não quer dizer que por causa da prosperidade que você teve, por causa da boa experiência, por causa de algo bom que você extraiu de um momento ruim, não é porque você se deu bem no final que foi Deus que no início mandou algo ruim para você. Não, Deus é teu pai. Se algo acontecer com o teu filho, algo ruim, você vai querer compensá-lo, recompensar, trazer a alegria de volta para o teu filho. Eu tenho 2 filhas e se acontecer algo ruim para ela, por exemplo, ela está andando e caiu o sorvete dela no chão e foi o sorvete preferido dela, ela pode, sei lá, ter juntado dinheiro a semana inteira para comprar aquele sorvete, e eu como pai vendo que aquele sorvete caiu no chão, eu fico triste pela tristeza dela, e eu vou fazer o máximo para que ela tenha não só aquele um sorvete que caiu, mas eu compensar ela, sei lá, com 2 sorvetes. Mas imagina a minha filha chegando na sorveteria, e ela dizendo, olha, eu quero 2 sorvetes, porque meu pai derrubou o primeiro, e agora eu tenho 2. É absurdo isso. Não, aconteceu algum acidente, sei lá, uma criancinha bateu nela, ela tropeçou e aquele sorvete caiu, mas só porque eu dei 2 sorvetes a ela não quer dizer que eu derrubei o primeiro. E muitas vezes fazemos isso para com Deus. As coisas ruins acontecem e a gente diz, está na mão de Deus, é Deus que está mandando isso, é Deus que está mandando essas doenças, é Deus que me fez doente para me tornar melhor. Não, a doença não vem de Deus, vem do diabo. E Jesus Cristo, ele quando chegou aqui na terra, ele teve também esses questionamentos de pessoas que quererem atribuírem coisas erradas a Deus e Jesus questioná-los. Tem uma passagem que está lá em Lucas capítulo 9, eu vou ler para vocês. É uma passagem onde
os discípulos eles foram procurar hospedaria a Jesus numa aldeia de samaritanos. E os samaritanos eles não se davam bem com os judeus e negaram hospedagem aos discípulos de Jesus e a Jesus. Mas 2 discípulos chegaram para Jesus, lá no verso 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-os, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. No verso 56, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então, muitas pessoas, por terem visto um juízo ocasionado em alguns profetas de Baal, que veio fogo dos céus, ali era um julgamento, então as pessoas colocaram na cabeça, se desagrada a Deus, então Deus ele vai usar o mal para conseguir o que quer. Então tem tantas vertentes de acreditar que quando vem algo ruim, atribui a Deus, que Deus quer algo a todo custo. Então, a questão de doença, por exemplo, se um filho de Deus está em desobediência, aí Deus vai chegar e dizer, vou colocar uma doença nele para ele voltar ao prumo, porque para ele voltar, eu tenho que usar o mal para ele conseguir voltar aos meus caminhos. Não é um caminho, não é com o mal que se combate o mal. Se combate o mal com o bem, a Bíblia também fala isso. E Deus ele não vai usar as ferramentas do diabo para te conquistar. Ele usou o contrário, ele usou o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para Deus nos conquistar, Ele não chegou com um cálice de ira, não chegou com fogo, com raios e dizendo, venha para mim, não. Ele veio com atitude de amor, Ele se doou, Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo morreu por nós. Então, essa atitude de amor nos resgatou. Mas hoje ainda vem pensamentos, ainda vem ideias, ainda vem sugestões de acreditar que Deus está usando o mal para poder conseguir o que quer, para conseguir lhe fazer bem. É um absurdo, principalmente na parte de doença, de pessoas estarem doentes e dizendo que Deus colocou um câncer, Deus colocou uma enfermidade para fazer você melhor, para lhe resgatar pelo caminho. Não, eu não quero isso para minhas filhas. Eu tenho uma filha de 8 anos e de 2 anos, independente do que elas façam, se elas me desobedecerem, se elas me confrontarem, eu nunca vou desejar uma doença para a vida delas, para que elas sejam obedientes a mim. E eu, como um pai natural, não como um pai celestial, consigo desejar coisas boas às minhas filhas, quanto mais Deus, isso também diz em sua palavra. Então, devemos entender que Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 1, eu vou ler para vocês, Hebreus capítulo 1, no verso 1, a partir do 1, para ter um contexto melhor. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, então Deus, ele tenta se expressar cada vez mais, tenta se tornar conhecido, e ele falou muitas vezes, de muitas maneiras. Nos últimos dias, ele nos falou pelo Filho, ou seja, por Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Verso 3, ele, ou seja, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Até aí. A Bíblia nos afirma que Jesus Cristo ele é a expressão exata de Deus. Então nós vemos que no Novo Testamento não teve nenhum relato de Jesus Cristo colocando doença nas pessoas, pelo contrário, tirando doenças. Não houve relatos de Jesus Cristo matando pessoas, pelo contrário, ressuscitando pessoas. E quando a Bíblia fala que Jesus Cristo é a expressão exata de Deus, eu sei porque existem muitos conceitos que Deus ele traz o mal, Deus ele mata as pessoas, traz doenças, porque no Antigo Testamento havia muito essa percepção. Na verdade, era um julgamento, uma consequência atraída pelo pecado. A Bíblia fala que quem julga a pessoa é a palavra. Se a palavra de sentença foi lançada, a pessoa se desobedecer aquilo, ela vai acabar recebendo a sentença daquilo que já foi dito. Da mesma forma, se você está dirigindo no seu carro e no semáforo e tem aquela câmera que fotografa o carro quando passa no sinal vermelho. Então já foi dito nas regras de trânsito, já foi dito pela lei que se você passar pelo sinal de trânsito vermelho, você vai ser punido de uma multa. Então se você passa por aquele sinal,
Não é o Detran que é malvado com você. Não, a lei está julgando aquela infração cometida, aquela pessoa que cometeu a infração. Então, o que é que julga? Não é o órgão que é maldoso que vai fazer isso. A lei que foi lançada é que está julgando. Então, Deus, ele lançou palavras, não só de bênção, mas palavras para julgar pessoas que estavam andando não corretamente. Em Deuteronômio fala que Deus, ele propõe para nós morte e vida. O que é morte e o que é vida? Morte é desobedecer os princípios, os mandamentos. E o que é vida? É obedecer. Então Deus deixa muito claro, ele disse, olha, se você desobedecer a palavra, se você desobedecer os mandamentos, vai vir uma consequência muito séria, vai vir algo muito ruim sobre a sua vida, vai vir morte, vai vir destruição, vai vir desgraça. Então não desobedece os princípios, mas se você obedecer os princípios, obedecer a palavra, lembra que Jesus é a palavra encarnada, então se você for para a palavra, você vai ter vida. Mas se você não for para a palavra, você vai encontrar morte. E o que é que acontece? No final desse versículo lá em Deuteronômio fala, quando Deus diz, tenho como testemunha os céus e a terra, que estou te propondo hoje morte e vida. Escolhe, pois, a vida. Deus não pode escolher por nós. Deus nos deu esse direito de livre-arbítrio, nos deu esse poder. Então, isso quer dizer que as consequências das nossas escolhas podem ocasionar tanto morte quanto vida. Então, se algo ruim está acontecendo em nossa vida, se a morte de confiança, a morte de algum emprego na sua vida, a morte de algumas áreas financeiras, isso você não deve atribuir a Deus, mas atribuir a você estar se afastando da palavra de uma certa forma. Talvez você não esteja cumprindo um princípio bíblico, mas esteja desobedecendo esse princípio e atraindo para si julgamento, atraindo para si algo ruim. Então, a primeira coisa que devemos fazer é, se algo ruim está acontecendo, não é colocar a culpa em Deus e dizer, Deus, quando você quiser as coisas vão melhorar. Não, Deus já quis. Deus já deu todas as ferramentas para nós. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Em Oséias capítulo 4, verso 6 diz assim, olha, meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então, se existe sofrimento, não é Deus que está colocando sofrimento, mas é a ausência de conhecimento, é a ausência de sabedoria para nossas vidas. Então, quanto mais sabedoria chega na nossa vida, menos problemas vamos ter. Por isso que devemos ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é o que vai tirar as trevas, vai tirar aquilo que não funciona e fazer funcionar. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E o que foi que Deus fez? Ele disse, haja luz e houve luz. Então, através da palavra, ele começou a colocar ordem na terra que estava sem forma e vazia. Então, se queremos construir algo em nossa vida, queremos transformar algo em nossa vida, devemos usar a palavra. Não só a palavra em si, de conhecermos a palavra de Deus, mas usar a nossa palavra para construir algo. Porque a Bíblia diz que esse é o poder da fé. Em Marcos 11, 23 diz, se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, mas não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que você disse, vai acontecer. Então, quanto mais usamos a palavra, mais colocamos vida em nossas vidas. Quanto mais rejeitamos a palavra, mais atraímos a morte. Esse é um princípio bíblico. Não está na escolha de Deus, está em nossa escolha. Então, quando nós entendemos que os motivos das coisas ruins acontecer não está na vontade de Deus, no desejo de Deus de querer fazer mal ou bem em nossas vidas, mas simplesmente em obedecer ou desobedecer os princípios, mudamos totalmente nosso conceito e percepção sobre o caráter de Deus. E sabemos que Deus, ele é bom. Tudo que é bom vem de Deus, toda boa dádiva vem de Deus, então espera o melhor de Deus. Se algo ruim está acontecendo, se analisa, procura nas Escrituras, usa a tua boca, repreende todo o mal, porque isso é obra o quê? Do maligno. Então você, como filho de Deus, você tem autoridade sobre as obras das trevas e você pode repreender. Não fica de boca fechada, não peca, não usa a tua vida para desagradar a Deus e favorecer as trevas para destruir não só algo na tua vida, mas a vida dos teus familiares. Você, como pai de família, você é o sacerdote do seu lar. Não deixe com que suas crianças, sua esposa sofra por causa de sua desobediência à palavra de Deus. Seja obediente, se está pecando em alguma área, se está fazendo alguma coisa ruim na sua vida, se arrepende e se apega à palavra de Deus. Quanto mais você está próximo à palavra de Deus, mais ela te limpa, mais ela te purifica, mais você fica limpo perante Deus e você vai viver uma vida de excelência, uma vida de alegria, e vivendo uma perfeita vontade de Deus, porque você está andando nos princípios. Então, ficamos por hoje com essa palavra. Deus abençoe e até o próximo Boletim da Fé.